Vamos orar. Convidar você para você orar comigo. A gente, nesses dias tão difíceis, né? Cada hora é uma coisa, não é? É assim. Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai Celestial, Deus e Pai querido, Deus e Pai amado, em Ti nós confiamos. Bendito é o Senhor, Santíssimo é o Senhor, boníssimo é o Senhor. Oh Pai, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua força, dá-nos um pouco mais de coragem, de determinação. Ajuda-nos, ó Pai querido, nesses dias tão inconstantes, nesses dias em que não sabemos quem fala a verdade. Sabemos a verdade sobre a Sua palavra, mas no nosso dia a dia, quem é verdadeiro? Quem é sincero? Quem está falando a verdade ou quem está falando aquilo que é o melhor a ser dito naquele momento? Por causa disso, Senhor, que ontem nós falamos e suplicamos ao Senhor o discernimento de espíritos, porque às vezes é o espírito humano falando com a gente, às vezes é o demoníaco que vem falar conosco, e nós precisamos ter esse discernimento, este entendimento, saber fazer esta diferenciação. Nem é às vezes por maldade, mas não é a verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Os meus irmãos e irmãs, são dias terríveis, Senhor. São dias terríveis. Fala conosco, Senhor, hoje. Hoje nós vamos abordar um assunto assim que eu acho que está fazendo parte da vida de todo mundo. Todo mundo está com esse sentimento que nós vamos falar hoje. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos pelo Santo Espírito. Não aquilo que eu acho, penso, não aquilo que eu imagino, não aquilo que eu gostaria que fosse, mas que tudo que for dito aqui seja para engrandecer, glorificar e exaltar o Senhor. E que nos fortaleça, porque eu também preciso de fortalecimento. Esta é a oração que eu faço. No nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs amadas, eu, nesse momento tão difícil da humanidade, né? Eu quero me colocar à sua disposição, né? Se você sentir que precisa de alguma coisa, e neste sentimento você achar que eu posso, de alguma forma, te ajudar,
eu quero me colocar à sua disposição. Aliás, eu sempre estive, né? Mas é sempre bom a gente renovar isso, né? Eu não estou aqui só para pregar, como se fosse pouco, né? A palavra de Deus, mas também para, de alguma forma, se eu puder ajudar, eu me coloco à disposição de você, minha irmã, à disposição de você, meu irmão. Fique à vontade, né, para mandar um zap, o que você precisar. A gente está aqui, né? Às vezes não consigo atender você naquele momento, mas a gente dá um retorno, tá bom? Estou à sua disposição. Hoje eu quero falar sobre algo que acompanha todos nós. Deixa eu ler ali o que está escrito ali. Não consegui ler, pulou. Irmãos, quem é que não sente medo nesses dias? Quem que não tem medo? Você pensa que eu não tenho medo? Eu tenho sim. Eu tenho medo. Por que que eu tenho medo? Porque eu sou humano. Sou humano. Eu não sou poderoso, invencível, imbatível, aquele que nunca é derrotado. Muito pelo contrário, irmãos. Eu sofro cada derrota que vocês não fazem ideia. Por causa disso que às vezes eu estou triste, estou chateado, estou irritado com algumas coisas. Eu tenho medo. E o medo é um companheiro da nossa vida que a gente não gosta dele. Eu, pelo menos, não gosto. Eu luto para não ter medo. Você pensa? Eu luto. E o medo é algo que me acompanha desde a infância. Até que a gente vai, eu creio que pela graça de Deus, né, a gente vai vencendo essas coisas, vai superando, né, irmã? A gente vai, de um jeito ou de outro, superando esse negócio de medo. Mas algumas coisas ficam. E conforme a gente vai ficando mais velho, outros medos aparecem na nossa vida. O medo faz parte da existência humana. Uma criancinha, quando nasce, ela começa a sentir medo. Por quê? O som traz medo para um bebê. O bebê tem medo do som. Um som alto, um barulho estridente, muito grave, muito agudo. Depois a gente começa a ter medo de cachorro, não é? A gente tem medo de velocidade, de doença. A gente tem até medo de coisas engraçadas, não tem? Medo de escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem medo de altura. Eu já contei para vocês. Eu tinha um medo que me pelava de mariposa. Mas eu tinha um medo que vocês não fazem ideia.
Isso eu já era jovenzinho. Até que um dia, olha só que coisa, tudo, né? Sei lá, eu não sei nem explicar algumas coisas, sabe? Eu tinha um medo de mariposa, daquele barulho da asa, meu Deus, aquilo me deixava apavorado, irmãos. E quando eu era até os meus 25 anos, né, eu morei no Taquaral. E eu estudei naquele colégio Barão de Ataliba Nogueira, estudei ali, da antiga primeira série até o colegial ali, né? E a gente saía da aula à noite, e ao invés de ir para casa, a gente ia num posto de gasolina. Eu estou contando isso para falar do medo, tá? E a gente ficava lá, saía da aula às vezes 10 horas, 10h30, 11h15, ficava lá até 1h da manhã no posto, conversando. Aquele posto de gasolina que tem até hoje ainda, no balão do Kennedy. Olha, né? Que é pertinho do colégio ali. E uma noite, eu fui no banheiro. E o vitrô do banheiro do posto é aqueles vitrôs basculantes, né? Aquele que abre assim. Eu entrei no banheiro, trancaram a porta do banheiro pelo lado de fora, um colega, né? E como tinha aquelas lâmpadas, não sei se era fluorescente, não sei, juntavam muita borboleta à noite, mariposa, e caía para o chão, e o pessoal pegou e começou a jogar para dentro do banheiro, porque sabiam que eu tinha medo de mariposa. Imagine você, né, fazendo ali o número 1, e o pessoal jogando mariposa pelo vitrô do banheiro, borboleta, mariposa, tudo ali. Então ali, ou eu perdia o medo, ou eu morria de medo ali dentro. E eu resolvi naquele momento ali enfrentar o medo das mariposas. A princípio, bati na porta, gritei, depois falei, quer saber? Vai ser o que for, o que tiver que ser. Enfrentei as mariposas, é uma grande coisa que eu fiz, né? Mariposa, tadinha. Mas perdi o medo. Saí de lá sem medo de mariposa. Agradeço até a molecada que fez isso na época, né? Perdi o medo. Então, a gente tem medo. O ser humano tem medo. E este medo que a gente tem, às vezes é uma reação a um perigo real, verdadeiro, e às vezes é uma reação a algo imaginário, né? Porque medo de mariposa, que mal faz uma mariposa para alguém? Hoje eu pego aquela, às vezes aparece aquelas mariposas, eu pego até dou para o meu neto, o Paulinho, que ele gosta de bicho e tal, eu pego, ponho num saquinho e tal, levo lá para ele, aquelas mariposas enormes, hoje eu pego a maior. Uma mariposa não faz mal para ninguém. São os medos imaginários. A gente não pode confundir, mas nesses dias, não? Esses dias, medo com temor. São coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Medo é uma coisa, temor é outra. Porque a sensação é completamente diferente. A sensação de medo e a sensação de temor são coisas diferentes. Deus, em momento algum, nos chamou para ter medo dele.
Deus nos chamou para termos temor dele. Se abrir o Salmo 111, no verso 10, você vai achar isso. Se você abrir Provérbio 1, verso 7, você vai achar isso. O apóstolo João, em 1 João, capítulo... Eu ia falar aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João diz que o amor perfeito expulsa o medo. E você sabe quando que o medo entrou no ser humano? Que o ser humano não foi criado com medo. O ser humano não foi criado para ter medo de nada. Nem de cobra, nem de leão, nem de urso, nem de nada. O ser humano foi criado para dominar sobre todas essas coisas. Mas o medo entrou na vida do ser humano, e eu não vou ler porque são muitas passagens que eu vou citar. Mas você vai dando uma lidinha aí ou lê depois. O medo entrou na vida do ser humano lá em Gênesis, capítulo 3, versículos do 8 ao 10. Foi ali que o medo entrou. Quando o ser humano, Adão, Eva, estavam ali caminhando, eles ouviram os passos do nosso Deus. E eles se esconderam da presença de Deus. Se esconderam. Aí o homem perguntou assim, como se ele não soubesse, né? Onde está você? Aí Adão respondeu: eu ouvi os teus passos e fiquei com medo, porque eu estava nu. E aí eu me escondi. Adão respondeu para Deus: fiquei com medo. Ele disse assim: ó, sabe por que eu fiquei com medo? Porque eu estava exposto. Aí eu me escondi. Então o medo, eu estou falando isso para você entender o que é medo. Porque quando a gente entende uma coisa, a gente passa a dominar aquilo. Não é? Alguém que não entende nada de computação vai dominar uma máquina dessa? Não, claro que não. Na hora que você começa a entender, você vai, opa, peraí, aqui eu faço assim, ali eu faço assado. E o medo, a partir daí, passou a fazer parte da existência humana. O primeiro medo que o homem teve foi da exposição. Quanta gente tímida existe hoje, né? Que se esconde assim, não fala. Tem 3 pessoas, 4 numa roda, né? Conversando, tem gente que fica assim, não fala. Tem medo de falar. Exposição. Está cheio de gente assim, porque esse é o primeiro medo. A timidez é o primeiro medo que o homem teve. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que Satanás usa esta arma contra a gente, uma arma que ele criou, né? Não foi ele que... Ele foi o causador do medo, na verdade, mas o homem é que deu a oportunidade para ele, e ele usa este medo
para impedir a nossa aproximação de Deus. Porque, você vê, Adão e Eva se esconderam. E hoje tem gente se escondendo. Com um medo primário. Primeiro erro, o primeiro medo. O primeiro argumento de Satanás, entenda isso, por favor. Tem gente que não tem paciência para ouvir. Oh, meu Deus, quisera eu ter ouvido essas coisas há 35 anos atrás. O primeiro argumento de Satanás para Eva foi que Deus estava enganado. E que Deus estava enganando Adão e Eva. Que havia algo muito melhor, mas que Deus não queria que eles tomassem conhecimento. E Adão e Eva, com medo de estarem perdendo algo fantástico, maravilhoso, que Satã falou que Deus estava guardando só para ele, eles pecaram. Deus não guarda nada só para ele. Deus criou tudo para nós. Não criou para ele. Criou para a honra e glória dele. Mas é para nós. É para nós usufruirmos disso. Então você vê que o medo é que atrapalha a nossa vida espiritual. Talvez você já tivesse pensado em tudo isso que eu falei. O medo atrapalha a vida espiritual. O medo do fracasso atrapalha o nosso dia a dia. Quanta gente tem medo de perder um relacionamento importante? Aí, né, por causa do ciúme, tem medo que a pessoa vá embora, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo daquele outro, tem medo. Pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Aí criam artifícios para não serem rejeitadas. Se tornam engraçadas. Estou só trazendo um pequeno detalhe para você pensar. Pessoas têm medo da dor. Tem medo da pobreza. O que eu quero dizer para você é que, seja qual for o seu medo, seja qual for os meus medos, você tem que entender que, sejam quais forem os seus medos, eles não passam de uma estratégia de Satanás para afastar você de Deus. Olha como a coisa começa a ficar clara agora. Sejam quais forem, a estratégia é afastar você de Deus. É isso que ele faz. Ele pega o seu medo e faz com que esse medo te afaste de Deus. Ah, mas como que o medo de cair de escada me afasta de Deus? Ora, Deus te deu a capacidade de subir e descer a escada. E o homem ainda inventou algo para tornar uma escada mais segura.
que é um negócio chamado de corrimão. O medo só serve para nos afastar de Deus. Existe diferenças, né, de medo e precaução. A gente não pode confundir todas as coisas. Tem gente que confunde tudo, né? Temor com medo, medo e precaução. Eu não tenho medo de pegar Covid porque eu sou filho de Deus. Não, pera, isso aí você é... Ontem eu falei, eu usei, com licença, irmãos, eu usei o termo idiota e um irmão citou Mateus 5,22, né? Quando a gente chama alguém de um queridíssimo irmão, alguém de louco, né? Raca. Sem motivo, né? Não é sem motivo. A gente não pode tomar uma atitude sem que haja um motivo para isso. Então, se a pessoa hoje não toma as devidas precauções para não pegar este vírus, ela se parece verdadeiramente com uma pessoa imbecil, estúpido, idiota. Ela está agindo tal como. Isso não é medo, isso é precaução. O que nós temos que fazer? Né? Máscara. E eu me lembro, falando da máscara, eu sempre me lembro disso e sempre esqueço de falar também. Há uns 10, 15 anos atrás, às vezes a gente via, você deve ter visto, claro, fotos, filmes de pessoas na China, no Japão, andando pela rua com máscaras, né? Lembra disso? 10, 15 anos atrás. Por causa, naquela época, se usava máscara lá por causa da poluição, que era extremamente forte, né? E prejudicava a respiração. Hoje o mundo inteiro usa máscara. Ah, pastor, mas eu vi lá o sujeito falando que máscara não ajuda em nada. Olha, eu não sei quanto ajuda. Eu não sei. Mas atrapalhar, não atrapalha. Pode atrapalhar você. Você se sente mal, não está acostumado com aquele negócio aqui, né? Mas impede que você respire o vírus. Não fica ouvindo tudo, porque você vê, está cheio de gente se identificando como médico, tem até médicos falando mesmo, mas você acha que eles não erram? Precaução. E outra, não é só você na sua casa, é só você, você mora sozinho? Ah, eu moro. Você não tem pai, não tem mãe, não tem sobrinho, não tem primo, não tem ninguém. Não tem namorado, não tem ninguém. Você não tem colega de trabalho, vizinhos, você não tem. Você é isolado do mundo. Porque o problema é você pegar a doença e passar para alguém. Não é só você pegar. Então a precaução não é medo, é precaução. Lavar a mão, lavar as narinas, usar a máscara, enfim, todas as precauções que a gente... Isso não é medo, isso é precaução. Então, a gente tem que primeiro identificar o medo. Do que eu tenho medo? De escuro. O que eu tenho medo que vai me acontecer no escuro? Porque os meus netos, eu tenho 6, nenhum deles tem medo escuro. Eu não deixo ter medo escuro. Eu explico, eu falo,
Eu fico no escuro com eles, até eles entenderem que o escuro é só porque não tem luz, ó. Isso aqui é escuro. Pronto, voltou. Eu explico tudo isso para eles. O que pode acontecer para alguém no escuro? A mesma coisa que pode acontecer no claro. Porque se a gente não definir o medo fica um negócio gigantesco. Medo, não esqueça isso. Não esqueça coisas assim. Medo gera medo. Medo não cuidado, não tratado, não identificado, gera mais medo. O medo é uma fábrica de medo. E você precisa identificar o seu medo, tratar, pensar, peraí, medo escuro, estou citando o escuro. Pode ser outra coisa. O que tem no escuro? Nada. Tem tudo aquilo que está no claro. Olha, é só isso de pensar. O que tem aqui agora? Continua tendo as mesmas coisas que tem aqui. O único problema do escuro é a hora que você anda, não é? Não dá uma topada em algum lugar aí. Mas não tem nada de extraordinário no escuro. É só falta de luz. Porque se você não tratar disso, você vai começar a achar que no escuro tem fantasma, tem nada, tem uma mão. Tipo, não tem nada, são as mesmas coisas que tem no claro. Porque se você acender um palito de fósforo, um isqueiro, uma lanterna, acabou o escuro. Identifica. Antes que o medo venha paralisar você. Identifique o medo. E reconheça, segunda coisa, né? Reconheça que o verdadeiro criador do medo foi Satanás. Porque o medo nada mais é do que uma mentira que a gente acredita nela. E o pai da mentira, em João 8,44, é o próprio. Por que diz que Satanás é o pai da mentira? Porque ele é o criador da mentira. E o medo, na maioria das vezes, é uma grande mentira. Cuidado, né? Não confunda medo com precaução. Tem gente que confunde tudo. Não confunda. Existe, meu irmão, minha irmã, as mentiras muito bem contadas. Por causa disso que eu digo, cuidado, você fica aí espalhando notícia que você nem sabe se é verdade. Ah, pastor, mas foi o médico que falou. E daí? Se médico soubesse tudo, já tinham resolvido o problema dessa pandemia. E precisa ver se a pessoa é médico mesmo, ele cita lá o meu CRM, eu não sei o que, não sei o que lá, vai lá, entra lá, vê se é verdade, se existe aquele CRM, se é dele. Porque não é porque o sujeito é velho, está de óculos, tem um bigode, que ele é médico. E você fica espalhando essas notícias falsas, que é chamado de sofisma. Você sabe o que é um sofisma? É uma mentira muito bem contada. E mentira bem contada, né? Para quem não conhece a Bíblia, está cheio de mentira bem contada dentro dessas falsas igrejas aí. Para quem conhece, não. A gente vê, já fala, esse negócio aí é tudo mentira. Mas para quem não conhece. E a mentira e o sofisma, que é uma mentira muito bem contada, eu estou simplificando a explicação do termo sofisma, tá?
esses sofismas, essas mentiras muito bem contadas, acabam se transformando em verdadeiras fortalezas na sua vida. Lembra que eu falei agora há pouco que eu tinha medo de mariposa? Aquilo era uma fortaleza na minha vida. Era uma fortaleza. Não podia ver uma mariposa que eu saía, mas... E essas mentiras estão atrás dos seus medos. Enfrenta. Peraí. Isso daí é o quê? Por que eu estou com medo? O que vai me ajudar esse medo? Vai mudar alguma coisa esse medo? Vai mudar? Então não adianta ter medo. Não é simples assim, do jeito que eu estou falando. Mas é um começo. Ah, eu tenho medo de injeção. Né? Quando eu falo de injeção, eu lembro da minha filha. Uma vez nós fomos fazer um exame médico nela, um exame de sangue, e tinha que extrair sangue, né? Tirar sangue. Ela devia ter uns 10, 11 anos. Meu Deus. Eu travei a Paula no meio das minhas pernas, segurei e não controlava a menina. Não controlava. Foi uma luta para ela tirar sangue. Suei. Saí de dentro do laboratório molhado. Hoje, vai lá, faz exame. Tem gente que morre de medo de injeção. Vê a agulha, não quero. E homem feito, pessoas adultas. Espera um pouquinho, por que você tem medo da agulha? Mas vai me furar, mas não tem outro jeito de dar injeção a não ser furar. Agora eu estou tentando tirar da minha netinha, a mais nova, 5 anos, o medo de sangue. Eu explico, eu falo, ó, dentro de você tem o quê? O que fica andando aí dentro? Sangue. Então, o sangue que está aí, você faz uma coisa. Eu estou explicando para ela. Nós temos que... Como é que faz? Isso faz parte da vida. Nós temos que entender que o amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4,18. Uma injeção faz... Você concorda que a injeção é parte do amor de Deus para nós? Olha quantas coisas, quanto sofrimento a gente é reduzido por causa da injeção. Quantas pessoas são curadas com injeção. Eu estou só citando coisas, como eu citei, a escuridão, né? Estou só citando. Existem outros tantos medos que a gente tem, que nós precisamos começar a enfrentar isso. Por quê? Porque o perfeito amor expulsa o medo. À medida que a gente vai confiando em Deus, que é todo-poderoso e nos ama, a gente percebe que a gente está seguro. Não é nada a temer. Se Deus é conosco, aconteça o que acontecer, Deus é comigo. Ai, mas e se eu pegar Covid? Deus é comigo. E se eu for entubado? Deus é comigo. E se eu morrer? Eu vou para Deus. É mais ou menos esse o caminho. Mas esta maneira de retirar da gente os medos não nos faz ser desprevenidos, relapsos. Não, eu preciso me cuidar, porque não sou só eu. Existem pessoas ao meu redor. Então este amor ao próximo e a mim faz com que eu me cuide, mas faz com que eu confie em Deus.
e lute contra esses medos. Era isso que eu queria falar para a gente hoje. Porque eu estou falando para mim também isso, né? Não pense você que eu não tenho medo. Não pense você não, eu também tenho. Mas eu luto. Do jeito que eu lutei com as mariposas lá, quando era jovenzinho, 18 anos, 17, acho que não tinha nem carta na época, né? Do jeito que eu lutei lá com essas mariposas e venci esse medo, outros eu luto até hoje, né? E a gente vence quando luta contra o medo. A gente vence. Nós somos mais fortes do que o medo. E este amor de Deus que nos alimenta, que nos sustenta, nos ajuda também a acharmos caminhos, nos dá direção, nos dá o discernimento. Lembra que eu falei ontem do discernimento? De coisas que nos fazem sofrer e que a gente não precisaria ter esse sofrimento. Pessoa que tem medo de escuro, por exemplo, estou citando só o escuro, só como exemplo, né? A pessoa sofre, coitada. Acaba a luz. Esse bairro que eu moro aqui parece o Rio de Janeiro em 1960. De dia falta água, de noite falta luz. Né? Já pensou? É o serviço de meteorologia falar que vai chover aqui e já acaba a luz. Entende? Como sofre a pessoa que tem medo escuro? Como sofre a pessoa que tem medo de barata? Eu estou falando coisas bobas assim, mas tem pessoas que ficam apavoradas. Você parar e pensar, você não come camarão? O camarão é parente da barata. Então. Barata não faz, é nojento, claro, mas não faz nada. Não é? Lute contra esses medos. Pare e pense, espera um pouquinho. O que essa barata vai fazer para mim? Nada, eu preciso matar a barata, só isso. Eu não posso deixar a barata aí tomando conta da casa, eu tenho que ir lá e matar a barata. O que esse escuro vai fazer para mim? Nada. Nada. Eu tenho que vencer esse escuro. Eu tenho que chegar até a cozinha, pegar a vela, acender, tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar parado aqui, que tá escuro. Medo, temor é outra coisa. Temor só a Deus. Precaução, amor ao próximo. Deus querido, Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esta falação que nós trouxemos hoje a respeito de medo. Né? O maior incentivador do medo é aquele que criou o medo no ser humano. Né? Então que a gente possa vencer tudo isso, que a gente possa crescer um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor, e que a gente não seja servo do inimigo, né? Seguindo aquilo que o inimigo criou no primeiro homem e na primeira mulher. Até os dias de hoje a gente segue isso. Que a gente rompa com essas barreiras e creia que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Isso não quer dizer que não vá acontecer coisas que vão nos incomodar, mas o Senhor é conosco. Não é conosco só nas coisas boas, Ele é conosco principalmente nas coisas que não são boas. E nós queremos te agradecer, te exaltar, te glorificar, ó Deus. Pedir um pouco mais da tua graça, do entendimento e do discernimento nas nossas vidas. Sê conosco.
Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.